Sejam muito bem-vindos ao nosso canal N Mulheres. Eu sou a Fernanda Dallagnol e a minha colega é a Lorena Faria. Nós somos um podcast voltado a mostrar a trajetória de mulheres que decidiram se envolver com a política, das mais diferentes maneiras. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe por aqui, porque nós temos muito a aprender com essas mulheres inspiradoras e que passarão por aqui nos próximos episódios. Hoje, no N Mulheres, recebemos a vereadora do Novo, de Francisco Beltrão, que foi a mulher mais votada da cidade nas eleições de 2024. Ela é enfermeira, mãe, primeira vice-presidente da Câmara e sua trajetória política tem raízes na saúde pública. Os bastidores e as conquistas do mandato você vai conhecer agora. Seja muito bem-vinda, Aline! Muito obrigada! Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho. É um prazer ter você conosco. Vai ser muito bom a gente conhecer você um pouco mais e saber mais sobre os seus projetos, as suas intenções, as suas pautas e tudo que acontece lá em Francisco Beltrão. E a gente já vai começar com uma pergunta que todo mundo quer saber. Qual é o segredo para ser a mulher mais votada da cidade, uma cidade de quase 100 mil habitantes, sem nunca ter participado da política? Como isso aconteceu? Olha, nem eu imaginei que fosse tanto assim, né? Como a gente conversou, eu até falei que quando eu estava fazendo campanha, eu pensei, vou fazer uns 800 votos, mais ou menos, né? Nunca tive essa pretensão nossa de ser a mulher mais votada, né? Eu acho que eu sempre aprendi uma coisa com a minha mãe, né? Aqui se faz, aqui se colhe, né? Então, o que a gente plantou anos atrás, a gente está colhendo agora. Eu acho que isso é o reconhecimento do meu trabalho, como profissional, como enfermeira, como gestora e como ser humano. Eu sempre tento tratar todas as pessoas da forma que eu gostaria que fosse tratada. Então, assim, principalmente na área da saúde, eu me coloco muito no lugar daquele paciente. Eu tento ajudar todo mundo da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso. Foi uma forma de reconhecimento do meu trabalho. Que você foi plantando ao longo do tempo e você colheu esse resultado E você fantástico. nunca tinha sido candidata, mas você já era uma pessoa política. Você já atuava, né? Assim, em prol do serviço público, das pessoas. Eu acho que sim, sabe? Desde quando eu fui pra morar em Francisco Beltrão, né? Eu casei e fui morar pra lá, né? Então eu fui... você não é de Francisco Beltrão? Eu nasci em Francisco Beltrão, minha mãe é professora do estado e na época foi transferida para Pato Branco, uma cidade próxima, e eu fiquei lá dos meus 9 até os meus 16, 17, fiz faculdade em Pato Branco e comecei a namorar com meu marido, que era de Beltrão, com 16 para 17 Era anos. vontade de voltar para as raízes. Casei com 21 e voltei para Beltrão, né? Então, eu e meu marido já estamos juntos há 25 anos, né? Casados há 20 anos. Olha. E quando eu fui para Beltrão, eu comecei a trabalhar no hospital particular, fiquei um pouquinho, daí já fui para gestão, já na gerência de enfermagem, daí passei no concurso, fui para a rede pública e sempre dei aula, lecionei, sempre tive essa questão com as pessoas muito próximas de mim, eu acho que é isso. A sua trajetória, ela se relaciona muito com a saúde pública. Você fez enfermagem, se formou, e aí essa virada para o público acontece quando você passa num concurso. Sim. Como que foi? Que ano que foi isso? Eu comecei a trabalhar na Policlínica, que é o hospital particular, em 2005. Em 2010, eu passei no concurso. Aí eu fiquei 1 ano nos 2 locais. Aí, como eu estava com as crianças pequenas, eu optei ficar só no serviço público, né? Porque eu tenho 2 meninas. E fala o nome delas. A Isadora. A mãe delas tá famosa, tá vendo? Isadora. A Isadora e a Amanda. Isadora e Amanda, tá vendo a mãe de vocês Isso aqui, aí, ó. a razão do meu viver, né? Por eles, ela falou, mãe, né? por que você tá indo fazer um podcast se você nem é famosa? Diga quem disse. Quem disse que eu não sou? A gente tá aqui provando que elas são, tá? Todos os nossos convidados. E daí, passei no concurso e daí lá fiquei, né? Então, sempre fui, né? Então, a gente fui para a coordenação do antigo pronto-socorro que existia em Beltrão, daí fomos para a UPA, aí fui convidada também para coordenar e montar junto com o meu colega, o Fernando, fazer a UPA funcionar em Francisco Beltrão, então fluxo de atendimento, protocolo de atendimento, todo o funcionamento da UPA a gente fez. Vocês instalaram novas formas de trabalhar na UPA para ela poder ficar mais eficiente. Isso, nós tínhamos um postinho de atendimento bem antigo, e daí a gente conseguiu o credenciamento via Ministério da Saúde e a gente construiu uma UPA de 2.000 metros quadrados. Nossa! Então, é bem grande, assim, ela é bem linda. E daí a gente migrou todo o atendimento e o fluxo de atendimento para lá, coisa que a gente não tinha. Sala de internação, pediátrica, adulta, a sala de emergência. UPA. Não, era um pronto-socorro. Então, mas aí pro pessoal que tá em casa entender, geralmente
existem as UBSs. Isso. E o que não é atendido na UBS vai para o Isso. pronto-socorro. A saúde, de uma forma geral, a saúde pública, ela é dividida em quê? Em atenção. A atenção primária, que são as equipes de saúde da família ou unidade básica de saúde, e os pronto-socorros ou UPAs, que é o quê? Essa UPA vai atender 24 horas por dia, de segunda a segunda, para urgência e emergência, aquilo que o posto não está aberto ou aquilo que o posto não pode fazer. Tipo, caí, quebrei a perna, vou para onde? Vou pro pronto-socorro. Aí eu tô com um resfriado, eu vou procurar a UPA. Não, eu vou procurar a UBS, eu vou fazer acompanhamento, eu tenho hipertensão, diabetes, é a UBS. Então, é esse fluxo de atendimento que a população tem que saber, e a gente foi indo. E você acha que a população tem consciência disso? Tipo, se eu quebrei a perna, eu vou para o hospital. Então, se eu quero fazer só um exame, eu vou para a UBS. Porque geralmente o pessoal pensa, o hospital vai ter mais equipamento, mais infraestrutura. Eu acho que se a saúde pública estiver bem organizada, se a Secretaria de Saúde estiver bem... Conhecimento, né? Distribuir esse conhecimento. De informar a população, porque a gente tem um agente comunitário de saúde nos postos de saúde, né? E ele é o elo entre a população e a unidade básica de saúde, de levar informação. Então, é uma profissão extremamente importante. Então, o que acontece? Ele vai levar, olha, se você tiver assim, se você tiver com isso, é aqui, você vai para a UPA. Porque senão a gente gera lotação sem precisar, né? A UPA auxilia a desafogar os hospitais. Isso aí. Né? Por que a gente colocou ali que era uma meta nossa abrir em horários estendidos as unidades básicas de saúde? Por esse motivo, né? Então, assim, a gente começou com um projeto piloto, quando a Cíntia era secretária de saúde, ainda na minha unidade de saúde, que eu trabalho hoje como servidora. Então, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Por quê? Para a pessoa que quer ir consultar, fazer um preventivo, antes de começar a trabalhar, às vezes começa 8, 8 e meia, 9 horas. Não consegue ir 7 horas da manhã tá lá, ela é ser atendida, faz tudo que tem para fazer e tá pronto para ir trabalhar. No horário de meio-dia, eu quero levar meu filho fazer uma vacina, eu quero consultar. Eu vou lá e vou fazer esse atendimento. Eu não preciso faltar o meu trabalho por algo que é simples e rápido, né? Sim. Então, ajuda o empregador, né? O empresário, e ajuda a população também. Certeza. Então, essa é a questão que a gente queria, levar a saúde mais próximo da população. E daí, o que acontece hoje? Esses profissionais que a gente fala assim, que a gente agora como vereadora, a gente tem que buscar que a população tenha a qualidade de vida boa. E eu acho que isso inclui o quê? Uma educação, a saúde de qualidade e o emprego que te proporcione coisas, né? Então, se ninguém tiver saúde, eu acho que é o pilar principal. Se você não tem saúde, você não sai de casa, você não consegue trabalhar, você não faz nada. Então, assim, e às vezes pequenas mudanças de fluxo ou de procedimento ou de organização faz toda a diferença na qualidade do atendimento, Exatamente. né? Ou quantas pessoas vocês são capazes de atender, Filas a velocidade, né? De cada atendimento. Que bacana que vocês fizeram isso. E foi quando que vocês conseguiram? Esse ano. A UPA foi em 2012. Tá. E daí, depois da UPA, eu fui secretária municipal de saúde, né? E daí, quando eu saí da secretaria, desde 2020, eu estou nessa unidade de saúde que eu atuo hoje. Que é qual bairro? Bairro Alvorada. Bairro Alvorada. Você tem uma trajetória muito ligada à parte do executivo, assim, né? Foi secretária. Qual foi sua virada de chave para sair do executivo para o legislativo? Porque acabam sendo funções diferentes ali, né? As demandas, a forma de atuar. Então, o que te levou a fazer essa virada? Olha, Lorena. Tem nome essa pessoa? Na verdade, assim, nunca na vida, de verdade, eu me imaginei estar na área política. Mandato mesmo, né? Exatamente. Como política, eu digo assim, vestir a camisa de política, né? Você já fazia política. Exato. É que meu marido sempre fala assim, você tem a política na veia, você consegue conversar com as pessoas, você consegue conversar com as pessoas de uma forma que é difícil de explicar. Só que estar lá do outro lado, eu sempre, como tu falei, assim, às vezes não fala política é suja, né? Sim. Dói. Dá um medo, né? De se envolver. Exato. E de quando você quer fazer as coisas certas, que você quer fazer a diferença na vida das pessoas, quando eu estava na parte da secretaria, eu era executiva. Então, assim, as coisas vinham na minha cabeça, nós tínhamos recursos, tem possibilidade, vai melhorar, vamos fazer. E vai aqui, fazer aqui, fazer aqui. A gente criou a clínica de saúde mental, que era uma ideia minha que não existia. Vendo as pessoas padecer de saúde mental no município. Que legal. Enquanto você era secretária? Sim, Como que foi esse projeto? Nossa, tão necessário em 2018. Exato. Os debates não eram tão grandes igual hoje em dia. Então, assim, eu via as pessoas padecendo nas unidades. Na prática, né? Da sua prática, você sem ter um psicólogo, um terapeuta, ou psiquiatra. Então, a gente conseguiu colocar essa clínica para funcionar, que era um sonho meu. Foi muito bacana. E hoje, até hoje, é muito bem vista pela população de Beltrão, né? A Antigo 24 Horas, que é a nossa antiga
UPA, na época o prefeito queria fazer um outro pronto-socorro. Eu expliquei para ele, falei, a nossa demanda hoje não precisava de um pronto-socorro. E na época ele entendeu. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer um pronto-socorro de criança? Não precisa ficar 24 horas, mas ele funciona das 7 até a meia-noite. Né? Olha só. Então, para as mãezinhas levar lá, então é aquele pediatra que está lá de plantão, é aquele médico clínico que tem o gosto, que tem o tato de atender criança. Então, a gente criou aquilo lá. Foi muito bom. Colocamos odontologia de pronto-socorro. Então, assim, o que é odontologia de pronto-socorro? De noite e final de semana tem um dentista para atender as urgências odontológicas. Então, a gente colocou lá, isso faz o maior sucesso na cidade, sabe? É uma clínica de fisioterapia para atender os pacientes que não têm uma atrofia, que não vai, vamos dizer assim, não vai ter um prognóstico bom, mas que ele precisa manter a fisioterapia. Então, a gente fez uma municipal. Então, esses pacientes vão lá. Então, colocamos o SAD, que não tinha, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar para as crianças, para os pacientes que estão internados em casa, né? Que tem sonda, que tem oxigênio. Não consegue deslocar. Isso, então tem uma equipe que vai. A gente fez várias coisas bacanas quando eu fui foram secretária. fazendo gradualmente. Isso, e foi um serviço que foi muito... Por quanto tempo você foi secretária? 2 anos e 9 meses. Aí eu pedi... Parece que foi uns 10, né? Por tudo que Não, fez. fiz isso, eu tô assim. Sim, Vamos sabe? voltar um pouquinho esse retro. Quando começou, você ficou 2 anos e 9 meses. Aí eu, por algum desacordo, eu pedi para sair da Secretaria de Saúde, né? E voltei para minha função de servidora. Quando foi a virada de chave de ser vereadora, né? Quando a gente tá aqui do lado de cá do executivo, o vereador vem, pede, né? Algumas coisas são boas, tem ideias boas, algumas coisas não têm legalidade, não têm constitucionalidade, então assim, tu tem que ver o que é viável, né? Eu tô fazendo uma coisa para um mundinho de pessoas ou para o geral da população? Sim. Quem vai ser beneficiado com esse projeto, né? E quando veio lá a Cíntia falar comigo que tinha montado partido novo, não sei o quê, e veio o prefeito, vamos ser vereadora, e isso e aquilo. Assim, gente, jamais eu vou ser vereadora. Não quero ficar pedindo, né? Não, eu pensei, não. Executa. E daí um dia um paciente estava no posto, eu do consultório, viu que o prefeito ia sair e tal, e falou assim, o que aconteceu? Que ela estava te esperando para atender, para consultar, e eu falei, tu acredita que vai me chamar para ser vereadora? Ele, mas tem que ir, então? Falei, capaz. Ele, não, tu vai ir, vai lá fazer alguma coisa diferente por nós. Qual que é? Você lembra o nome dele? Lembro o seu Valdir. E daí eu falei assim, meu Deus, aquilo, fui pra casa e fiquei aquilo na cabeça. E martelou, e falei com meu marido falou assim, olha, é o teu nome, se você quiser, eu tô aqui pra te apoiar. E tem que ser uma decisão familiar mesmo, né? E ele falou assim, quem vai viver é você na pele, quem vai ser vereador é você, eu vou estar aqui do teu lado, vou estar aqui te apoiando. Que legal que ele... Mas essa decisão tem que partir de ti, se for um sim, se for um não, eu vou estar aqui. Olha que bom. Meu Deus, aí ficou pior ainda, porque eu queria que ele dissesse assim, vai ou não vai, né? Que Se ele falasse, não vai, tudo bem, foi meu marido. Não foi a decisão que eu tomei. Quando a gente toma a decisão, a responsabilidade é muito maior, né? Exatamente. E daí passei, pensei, e daí aconteceu algumas coisas no posto aquele dia, e na época tava faltando medicamento no posto, e não sei o que. Eu falei, cara, bom, o não eu já tenho da população, vamos dizer assim, né? Não me elegi, faz parte da nossa democracia. Continua trabalhando no, né? Exatamente. Mas eu vou tentar fazer algo diferente. Isso, 2023. Exatamente. Aí eu me filiei, faltava 2 dias para terminar as filiações. Nossa! Você levou a decisão até o limite. Aí, lembro até hoje. É assim de querer me matar, né? Ela fala, você vai, você não vai, você vai, você não vai. A Cíntia, pra quem não sabe, é a secretária hoje de administração de Francisco Beltrão, que vai estar no próximo episódio do N Mulheres. Então não percam. E daí me filiei, agora fazer campanha. Como é que é fazer campanha, né, gente do céu? Porque daí você vai que assim, tu conhece que tem vários partidos que entram com muito dinheiro, né? Sim. E o Partido Novo é um partido que tem uma filosofia diferente. É ideologia, né? Mas o financiamento é pequeno, né? Exatamente. E eu, assim, hoje eu quero dizer assim, deixar bem, assim, eu tive apoio muito grande da minha família, né? Do meu pai, da minha mãe, do lado do meu marido, do meu sogro, da minha sogra. Meu pai veio de Pato Branco e a minha mãe foram me ajudar a fazer campanha. Foram pra rua com você? Foram. Distribuir o santinho. Meu pai foi em todos os conhecidos dele, os parentes que tinha em Beltrão. Quantos anos que ele tem? Meu pai tem 66 anos. Gente, mas olha que legal, né? A família toda se envolvendo. Sim, todo mundo. Né? E o meu núcleo de amigos de Francisco Beltrão, eu falei, eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para fazer campanha. Se reuniram, me fizeram uma doação, doaram comigo. O que não podia doar dinheiro foi pra rua comigo
Doou tempo, né? Exatamente, o seu tempo, foram fazer campanha comigo. Então, assim, todo mundo me ajudou. Desde as minhas famílias e os meus amigos, que eu acho que são a nossa segunda família, né? E eles que me deram força. Muitas vezes que tu chegava em casa, eu tinha andado o dia inteiro de sol a sol, meio-dia, uma não hora. é fácil, né? Entregar Puxado. santinho. Uhum. E de chegar em casa, o que eu tô fazendo da minha vida, Senhor? Tu para e pensa, né? Daí eu fico pensando, meu Deus, tem gente que é muito pior que, né? Pra deputado, E que ganha. Exato. Daí eu falei, bom, vamos até o fim. E vou te falar, assim, por mais que eu imaginava que até poderia dar certo, que eu ia ganhar uns 800 votos, voto a voto eu ia pensando assim, né? Porque daí o meu partido não estava muito bem, né? E nós tínhamos que fazer a legenda, né? É. Então, O mínimo. primeiro ano do Novo em Beltrão, um ano só de existência do Novo, né? Aham. Todo mundo era... Vocês fizeram um novo final de 23. Fizeram uma chapa completa em 24 Isso, e elegeram 2 vereadores. exato. É um fenômeno. Um recorde em São Beltrão. quantos vereadores em Beltrão? 17. 17. 17 cadeiras. O ano era 14 e esse ano passou para 17. E como você Aham. acompanhou a apuração? Você tava onde? Eu tava numa casa perto da minha casa, né? Uma casa que eles fazem um evento, alguma coisa assim. Uma casa normal, mas que tem piscina, tem um salãozinho de festa. E aí o dono dessa casa também me ajudou na campanha. E a Você gente... fez um evento Sim. pra apurar. Todo mundo lá. Todo Nós mundo que te tava- ajudou foi chamado. Estavam umas 60 pessoas lá. Uhum. Olha só. Levaram até foguete, né? Que a hora que Nossa acabou e viu que Senhora. ganhou. A gente até fez um videozinho, todo mundo ali apurando e olhando voto a voto. E meu Deus do céu, eu só pulei e vibrei Final mesmo de Copa no do final. Mundo. Aham. Uhum. Foi uma sensação, assim, muito grande, assim, de assim, nossa, agora... Não era de dever cumprir, mas é agora que o bicho vai pegar, né, gente? Aham. Agora começou. A primeira tenho- etapa, né? Que foi o primeiro passo. Eu pensar assim, cara, foram 1.719 votos. São 1.719 votos de pessoas que eu confiaram. tenho que honrar cada voto agora, confiar em mim. Mas além delas, agora eu tenho que defender Toda a sociedade. toda a sociedade, Aham. todo Beltrão. E eu penso que sempre isso me dói, eu chego a me arrepiar, porque assim, quando você pensa que tu tem que fazer algo pelas pessoas, tu tem que brigar pelas pessoas, aí você tá do outro lado agora, né? Eu não sou mais executivo, agora eu sou legislativo. Aham. E você tem que pedir às vezes, tem que implorar, tu tem que brigar, tu tem que falar, tu tem que Mostrar várias vezes, várias explicar vezes o pro porquê. executivo, isso que é preciso, tem que fazer, tem que Aham. acontecer. Aí não depende só de mim. Sim. Eu posso lá fiscalizar, cobrar, brigar, mostrar por A mais B. Aí essa parte me frustra, A sabe? caneta. Uhum, a caneta de quem tem que fazer, ou não é só a caneta do prefeito, né? Às vezes não De tem executar. recurso. Exatamente, É. não tem recurso, a gente tem que entender, não tem recurso, não tem como fazer aquilo, mas é preciso. Ou agora a prioridade é outra. E tu sabe que aquilo também é importante, então esse lado da frustração de você querer fazer tudo que você acha que é importante para a população é um pouco frustrante. Eu acho que isso E hoje você trabalha como enfermeira ainda e como vereadora. Você divide seu Isso, tempo, né? Isso aí, aham. Então, como no posto nós temos horário estendido, né? Então, eu faço a minha carga horária. E nesses 2 dias que nós temos 2 dias de sessão da Câmara, 2 tardes, aí eu folgo, né, pela minha carga horária. Então, eu cumpro a minha carga horária quarta, quinta, sexta e segunda e terça pela manhã. E na segunda e terça à tarde, eu vou pra Câmara. Anotaram, né? Quando vocês vão encontrar ela no postinho. Isso aí, vamos lá. Pra É. ninguém falar nada, eu bato meu ponto bem certinho. Aline, eu quero que você fale um pouco sobre a estrutura do teu trabalho lá na Câmara, porque a gente conversou outro dia e você me disse que vocês não têm assessoria, Assessor. uma equipe. A gente é acostumado a quando vê, né, político falar, Tem mais tem várias 10 pessoas em volta, que né? trabalham junto, tem a pessoa que cuida da agenda, tem a pessoa que vai junto em eventos, tem a pessoa Que que filma, filma. que fala o que tem que falar. É, a pessoa que treina pra media qualquer training. coisa. Como é que é a realidade lá em Francisco Beltrão, do teu trabalho lá? Então, a gente tem os assessores da Câmara, os assessores parlamentares, né? Então, que ajuda a fazer na sessão. Já do quadro lá da Câmara. Isso aí. Tá. Né? Então, tem os assessores que ajudam a fazer lá, cada 4, 5 vereadores tem um assessor para te ajudar a escrever, né? Então, tu tem lá, eu preciso fazer esse requerimento. Ele te ajuda a escrever, mas nenhum tem assessor individual. Então, se eu quero fazer um vídeo, se eu quero filmar, eu levo o filho, eu levo alguém, alguém está disponível hoje da Câmara de Vereadores, temos os 2 que podem ir juntos se precisar, alguém vai junto se precisar, mas assessor individual para ficar lá te recepcionando tuas 24 pessoas não tem, nem para Aham. responder teu WhatsApp não tem. É a gente que até esses dias um falou assim: meu Deus, eu mandei mensagem agora, tu já respondeu. Eu falei, sim, porque se eu não responder agora, já tem mais uns quantos, eu já vou responder isso aqui. Imagina o WhatsApp da Aline. E daí o que acontece? Às vezes as pessoas falam, não precisa. Eu vou ser bem sincera, às vezes eu sei que
um número exorbitante eu acho que não precisa, mas eu acho que pelo menos um assessor todo vereador deveria ter. Sim. Individual, mas por quê? Porque às vezes alguém te pede uma demanda e, querendo ou não, a gente tem uma outra profissão, a grande maioria dos profissionais tem outra profissão, não são só políticos, né? Você tem outra profissão, tu teria que ter alguém para quê? Para que vá lá ver aquela demanda, para vá lá dar aquela atenção, para ver se aquilo é verdade, se está acontecendo. E eu falei, tem tanta coisas que eu sei de projetos e convênios no Ministério de Saúde, de Educação, de Indústria e Comércio, enfim, tem tanta coisa que se tu tivesse alguém para ficar procurando ali, ó, aqui nós podemos se enquadrar, vamos pedir esse projeto. Podia esticar mais o seu braço, né? Exato, podia vir mais recurso para os municípios, porque às vezes lá não, o executivo também não tem tempo. Então, se tivesse alguém que pudesse fazer isso, eu acho que você ia vir muito mais recurso para os municípios, né? Eu acho que se pagaria esse profissional, entende? Porque, agora, claro, eu não acho que tantos também, dependendo, não sei, cada cidade é uma realidade, Claro, mas uma pessoa seria interessante. Hoje eu sinto falta de ter alguém, porque eu me viro as reuniões que eu tenho que marcar com as pessoas, ou para acolher as pessoas, é tudo final de tarde, 6, 7, 8 da noite, né? E 6h30 eu tô lá no posto de saúde para trabalhar. Então, assim, é puxado a tua vida, né? Tu tem que se virar em 10. E como que as demandas chegam no seu gabinete? É por WhatsApp, por e-mail? Como as pessoas vão lá? Como é que Normalmente funciona? pelo meu WhatsApp ou pelas redes sociais, né? Facebook ou Instagram. E eu deixei lá meu número, né? Para todo mundo que quiser ver, Teu tem lá número meu WhatsApp. do celular o pessoal. meu pessoal. Nossa, que coragem. E tá lá. Então, assim, todo mundo que precisa, sabe, pode me procurar ou no WhatsApp ou no Facebook, no Instagram. Então, as E o pessoas pessoal procura, vai atrás mesmo. Procura. Principalmente que eu falo assim, claro que eu tenho várias demandas de outras áreas, né? Urbanismo, educação. Então, porque como você é vista como uma referência na saúde, às vezes o pessoal te procura só pela saúde. A grande maioria é pela saúde, sim. A grande maioria, o assunto principal é a saúde, que é meu, vamos dizer assim, minha camisa, né? Sim. Mas os outros assuntos também chegam e uma pauta que é da educação e saúde, que é o autismo, que eu bato muito porque eu vejo assim que é uma coisa muito nova hoje, né? Eu queria muito que você falasse sobre. Eu anotei alguns projetos para você falar, Aline. Assim, essa mulher, gente, tem muitos projetos. Eu queria ter tempo de passar cada um dos projetos para você contar, mas eu acho que essa iniciativa da Casa do Autista. Como que surgiu essa demanda? Como que vocês montaram? O que tem de especialidade? Quem pode atender? Como funciona? Como é que é o projeto? Explica mais. O que acontece? Nós tínhamos em Beltrão um local que atendia as crianças, mas o que acontecia? A mãe leva a criança lá, fica uma horinha, faz a terapia e vem embora. No outro dia tem a outra terapia, vem embora. Né? E a gente foi conhecer outros centros de realidade, tem uma cidade vizinha ali nossa, tem outros locais em Santa Catarina que a gente também foi atrás para conhecer como que funcionava. Entender que o autismo hoje é uma doença muito nova, né? E como vereador, a gente cobrou muito do executivo que melhorasse, porque era um sonho nosso, assim, ter um local para que essas crianças fossem acolhidas de forma mais humana para elas e para os pais. Quando você fala em terapia, a criança tem que ter um apoio psicopedagógico e tem que ter o apoio da parte de saúde também, multiprofissional. Então, o que nós queríamos? Que esse pai não ficasse 24 horas em função desses filhos. Leva, busca, leva, busca, leva, busca. Porque tem acompanhamento de saúde e psicopedagógico. Se você tem uma demanda por dia, você tem que ir 5 vezes na semana, 5 vezes na semana para atender cada área, né? Então, qual que é a ideia hoje? Que monte as salas com 4, 5 crianças, né, do espectro autista, por grau de compatibilidade, de idade, né, enfim, e coloque lá 4, 5 crianças por sala e elas passem a tarde lá. Tipo, vão a 1 hora e ficam até as 5. Até para permitir aos pais ter outra atividade, fazer alguma coisa. Exatamente, entende? Aí o que acontece? Né? Exato. Tem que ficar em função o dia inteiro. Então, nesse período, essa criança vai ter que vir 2 vezes na semana. Essa vai vir que tem mais demanda 3 vezes. Então, aqui tem 3, vem segunda, quarta e sexta. E as outras vêm, tipo, por exemplo, terça e quinta, um exemplo. E o pai vai deixar 1 hora e vai voltar às 5h30 buscar. Nesse período, ela tá na salinha de aula, ela vai ter atividades lúdicas com o pedagogo, com o professor. E nesse período que ela tá ali, ela vai saindo fazer as suas terapias. Porque é uma clínica multiprofissional. O psicólogo tá ali, o terapeuta ocupacional tá ali, o fisioterapeuta
fisioterapeuta tá ali, o fonoaudiólogo tá ali, tá todo mundo ali. Então, ele vai fazer agenda com aquelas crianças que estão ali. Então, Ela passa por várias atividades. Aí ela passa, sai um da sala, faz acompanhamento com o fono, volta, depois vai o outro, volta, vai o outro, faz com o psicólogo, vai o outro, faz com o terapeuta ocupacional. Ele faz todas as atividades naquelas 4h30, 5 horas que ele tá ali. A mãe sabe que tá bem cuidado, vai estar bem acolhido, Claro. faz tudo. Tá fazendo a terapia dentro do contexto exato. dele. E tem crianças que eu digo são autista funcional, que às vezes vai precisar, às vezes, um acolhimento de psicopedagogo, vai ficar ali e vai fazer terapia. Apoio, né? Só. E faz tudo. E o pai tem aquele problema, pode ir numa academia, pode trabalhar, pode fazer o que quiser, porque ele sabe que tem aquelas 4 horas, não precisa ficar indo e voltando, porque é longe as coisas, né? Então, é meia hora pra levar, mas meia hora pra buscar. Então, quando vê, já foi, já voltou. Às vezes vai ter que ficar lá parado Às esperando. vezes te perde um dia de trabalho porque sabe da dinâmica de buscar, esperar, Exato. voltar. Então, assim, eu acho que Mas agora em que pé que tá esse projeto? é pra inaugurar mês que vem agora. Olha, que saiu do papel, então. Tá lindo, 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 lindo. Já tem a estrutura, Exato. tudo. E você Sim. já tem as crianças cadastradas para Então, participar? hoje nós temos, pela última conversa que a gente tem, existem 100 crianças que estavam sendo atendidas nesse molde. Uma consultinha Com por terapias vez. avulsas. Isso. Vai essas 100 e mais essas que estão na fila, que é em torno de mais 200 crianças. Então, a ideia é tentar acolher todas elas e fazer o atendimento E para tem estrutura para isso? Tem estrutura para isso, porque o que acontece? Eles não vão ir todas as tardes, né? Claro, Então, a gente sim. vai assim, revezar. vai ser de 2 a 3 tardes por semana. Então, nós temos o turno da manhã e o turno da tarde, né? Então, acho que a gente E vai... mesmo assim, várias salas diferentes. São 5 ou 6 salas, então eu acho que vai dar para conseguir acolher quase todo mundo. Olha que coisa boa. Então, eu acho que é uma coisa que vai vir para realmente um marco no atendimento das crianças autistas em Francisco Com Beltrão, certeza. sabe? É bom para a família, para a criança que tem atendimento e também para o terapeuta poder acompanhar de uma forma mais contínua. E eu tenho uma né? briga muito grande, que eu digo assim, que eu vesti a camisa, porque tinha um estatuto em Francisco Beltrão, e tem ainda, e a gente tá vendo via Câmara, a gente tentar ver o que a gente pode fazer. Porque diz assim, o autista é só até os 18 anos. Tipo assim, o atendimento lá era só até os 18 anos. Uma vez autista, você vai ser autista pro resto da vida, né? Precisa de acompanhamento. Entendeu? Então, assim, tem autistas que são funcionais, que é aquele adulto que aprendeu a lidar, que vai fazer, que não vai querer ir. Mas tem aquele que é um grau um pouquinho mais elevado, Vai nível 2 de precisar. suporte, né? Você vai precisar manter. Então, o autista que realmente está nível 2, nível 3 de suporte, ele tem uma cabeça de criança. Ele tem corpo de adulto, uma cabeça de criança. Então, não é porque ele tem 19, 20, 21, 22... As dificuldades permanecem, né? Exato. Então, nós vamos ter que fazer uma sala para adulto. Então, essa é a minha briga. Falei, não, nós vamos brigar. E vocês vão ter esse direito lá dentro. Porque só quem é mãe de uma criança autista, eu não sou. Mas eu vejo todo dia no meu trabalho o desafio que é. Então, a gente tem que ter essa questão da empatia muito forte. E se tem uma mãe que tá ouvindo a gente agora e que tem um filho autista, como é que ela faz para se cadastrar, Em todo município tem que ter um local para atendimento, né? Claro, cada um com a sua realidade. Mas hoje em Francisco Beltrão, a primeira coisa ela tem que fazer o quê? Ou em qualquer município, é buscar um atendimento numa unidade básica de saúde. A primeira porta de entrada é na atenção primária. Vai constar no posto, o clínico geral vai fazer a avaliação e vai encaminhar para o especialista. Ele vai fazer o pré-diagnóstico e daí, com isso, vai dizer, não, ele é autista sim, de suporte 1 ou 2. Mas aí ele é automaticamente encaminado para essa clínica. casa. Isso Depois aí. do laudo do médico Isso aí. especialista, E daí né? ele volta a acompanhar lá. Aí lá nessa clínica ele vai passar pelo acompanhamento multiprofissional e daí ele vai ver. Ele precisa de fono 2 vezes na semana. Não, é 1 vez na semana. Terapia disso. Aí eles vão fazer, a gente diz, o plano terapêutico dessa criança. Quantos atendimentos ele vai precisar. E você que tá na linha de frente, assim, qual o maior desafio dessas mães? Dessas famílias hoje? Hoje, o maior desafio que eu vejo é o profissional psiquiatra, né? Que é para fazer o diagnóstico. Exatamente, né? A realidade hoje que a gente enfrenta é o quê? O neuropediatra, né? Que é o neuropsiquiatra, enfim, os dois podem fazer uma avaliação em torno de 800 a R$1.000 particular. E são poucos os profissionais que trabalham pelo SUS. Quem que vai trabalhar pelo SUS atender quantas crianças para ganhar R$100 uma consulta? Que ele ganha 1.000 no particular. Exato. Então, assim, essa é uma realidade que a gente sofre e é no Brasil todo. Isso que eu ia falar, isso né? é generalizado. Né? No Brasil todo, que as especialidades são difíceis dos profissionais serem credenciados ao SUS para atender. Porque ainda alguns eu vejo que vão por filantropia ou por
vontade Ou de querer. reservam algum espaço na agenda para isso, né? Exatamente, porque eu quero fazer o meu bem, eu fazer a minha parte, mas senão, a grande maioria, ultimamente, quer ficar só nos consultórios, porque ganha muito mais, né? E daí isso a população padece. Então, foi isso um outro projeto que puxando aí, que é o da telemedicina, né? Porque Ah, é o app Mais Saúde. e o papel também, mas a telemedicina, o que que é a telemedicina hoje? Que é um projeto que sua autoria. Isso, um projeto de minha então- autoria. É o que comprar o serviço dos médicos especialistas de outras cidades, de outros locais. Então, se eu não tenho lá em Beltrão um hematologista, por exemplo, que é difícil, Consegue eu tenho que fazer uma mandar aqui para consulta online. Curitiba ou em Cascavel, a gente compra o serviço dele, essa pessoa vai estar no posto, a gente vai ligar o consultório, Uma televisão. uma televisão, isso, o médico vai fazer a avaliação, qual que é a queixa? Então, eu quero esses exames, na volta ele vai fazer os exames, a gente vai pedir, ele vai voltar, eu vou encaminhar de forma online para esse médico, ele vai fazer a avaliação, vai voltar o paciente, sem o paciente ter que se deslocar, o médico vai atender da sua casa, do seu consultório, enfim, de onde ele quiser, então a gente vai conseguir trazer profissionais bons. Isso até é um conceito, né, Aline, que veio durante a pandemia e os planos de saúde particulares fazem isso também, né? Para Exatamente. desafogar as consultas. Exato, porque assim, é o que eu falo assim, não são todas as especialidades que podem fazer telemedicina, porque tem algumas que você precisa pôr a mão no paciente, Claro, tem né? situações e situações. Mas a hoje, gran- por exemplo, a grande- quais são as especialidades que A vocês... grande maioria hoje, você pode, por exemplo, um psiquiatra, né? Você vai falar. falam? Fala, né? Um hematologista, um reumatologista, ele tem que ver dados dos exames, né? Então, muitas especialidades você pode fazer pelo próprio telemedicina. Então, você não precisa encostar no paciente para tratá-lo. Você tem que ouvir a sua demanda, ouvir a sua queixa, e daí pedir os exames de investigação, e daí sim você vai dar o tratamento, falando com o paciente como se fosse nós aqui, por uma tela. Então, E o pessoal recebeu bem. Já funciona isso, né? Já tá a telemedicina. Ainda não. O projeto já foi aprovado? O projeto já foi aprovado. Então, a gente conseguiu um kit de telemedicina pelo Ministério da Saúde, que a gente credenciou, a gente conseguiu um kit. Então, a gente está esperando chegar esse kit para ser novamente o quê? O projeto piloto, né? Então, a gente vai ter que implantar, como é que vai ser. Né? E isso daí, para aí sim, a gente começar a ver onde é que a gente vai colocar, para começar a ver quem a gente vai credenciar da especialidade, né? Então, essa é a ideia que para 2026 agora esteja dando pontapé inicial já. Funcionando. E eu falei um pouco uma iniciativa sua também, do app Mais Saúde. Isso. Qual que era a demanda e a solução que vocês... Quando eu fui secretária de saúde, a gente não conseguiu implantar o aplicativo de saúde, mas a gente conseguiu implantar a agenda, né? O que era a agenda? O paciente ia até no posto e agendava a sua consulta. Eu quero agendar para amanhã, eu quero agendar para depois da manhã. Então, assim, Pra não ter que ficar parado na fila esperando. Exatamente, todo dia. a abertura. 5 horas da manhã para ser o primeiro. Mas aí agora era de novo uma demanda nossa. Então, assim, a gente era secretária de saúde e a gente foi atrás. Então, ele foi contratado esse aplicativo. É no celular, tu abaixa lá, Cuida Mais Cidadão. Ele vai no posto de saúde e pega a sua primeira senha de acesso. Por quê? Porque é individual e transferível essa senha. Então, se você vai no posto, Fernanda, teu prontuário tu vai ter todo na tua mão, no teu aplicativo, o teu prontuário médico, que exame tu fez, tudo tá ali, teu histórico, atendimento numa unidade básica. Aplicativo. No aplicativo. Então, eu sou uma cidadã de Francisco Beltrão. Eu entro aqui no Android ou enfim, na Apple, aí eu escrevo... Mais Saúde Cidadão. Mais Saúde Cidadão, aí eu coloco meus dados. Daí vai estar lá a cidade, para tu escolher a cidade, porque tem várias cidades que têm esse aplicativo já. Que legal. Isso. E daí você vai pegar a tua senha de acesso primeiro no posto. Vai digitar teu CPF, que é o teu login, e a senha que o sistema gera para ti. Daí você vai trocar pela tua. Aí lá você pode agendar consulta com enfermeiro, preventivo com enfermeira, abertura de pré-natal com enfermeira, consulta com o médico clínico geral da tua unidade. E você tem aquele agendamento sem precisar sair de casa. Sem sair de casa. Isso já está funcionando. Isso já está funcionando. Já temos... agora, essa semana, saiu o novo relatório. Já tivemos mais de 20 mil usuários que baixaram o aplicativo e estão usando. Quanto tempo? Fazem 2 meses que a gente colocou assim. Tá bem bacana. Muito legal. E vocês divulgam isso nos postos? Nos postos, nas redes sociais da prefeitura. Tudo. E a população deve ter amado, né? Isso. Porque facilita muito, meu Deus, né? a gente deixa uma parte agendada e uma parte na fila. Sempre mas vai ter as emergências. Não tem fila mais. Porque o que acontece? O paciente sabe que o posto abre às 7. Eu chego para trabalhar às 6h40. Sempre tem 2, 3 ali sentado, por exemplo, né? Por quê? Porque ele quer ser o primeiro a ser atendido, né? Pra tem outro compromisso, tem, né? Isso, então, mas aí ele fala, chego às 6h30 aqui, tá ótimo, eu chego, você já... Eu abro o posto, já é triado, o médico chegou, já tá tudo pronto, o médico chama ele às 7h30 e
começa o atendimento. Então, assim, essas da fila que a gente chama, que não é fila, mas é a livre demanda. Fui hoje que cheguei em casa com Me sentindo mal e quis ir um no resfriado, uma infecção urinária, uma dor de garganta. Vou ali, o médico atende, consulta, não precisa ir na UPA, né? Então, esse acolhimento que a gente queria, que o paciente pudesse agendar aquela consulta de rotina, mas que também tivesse essas emergênciazinhas que ele vai no posto e vai ser atendido. Então, ficou muito... Sem a sobrecarga de quem estava lá, podendo fazer um e nem agendamento. sobrecarga numa UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, porque o que acontece? Ela é para urgência e emergência, né? Por causa de vida. E o que acontece? Daí as pessoas acumulavam lá e agora diminui, porque as pessoas sabem que são acolhidas nas unidades de saúde, né? Então, que isso... já tem o horário agendado, né? Ela Isso. sabe que vai chegar e vai ser atendida. Exato. E agora, um pouco do lado dos profissionais da saúde, como eles sentiram essa reorganização? Porque vocês reorganizaram muita coisa, né? Assim, pro próprio profissional que tá ali atendendo um Eu monte acho de que gente. no início, assim, até a gente ficou... Alguns ficaram meio estranharam, porque acontece o quê? Tu tem que... O enfermeiro toma aquela frente das unidades. É criar agenda, ficar de olho, ver se tá funcionando, se não tá funcionando. Tem um serviço a mais também para aquele Sim. profissional, né? Então, conferir os agendamentos. Isso, mas assim, todo mundo adorou, porque a coisa funciona, né? Então, toda sexta-feira libera a agenda da próxima semana. Então, é aquela coisa que de rotina. né? O fluxo funciona normal, Tem uma né? adaptação, como tudo, Sim, né? Mas tá funcionando. exatamente. E você tem outra iniciativa também, que eu queria muito que você falasse, que eu acho que é um tema cada vez mais atual, que é o ambulatório de menopausa. Como surgiu essa demanda, essa proposta sua? Então, assim, quando eu... vou ser bem sincera pra ti, assim, quando eu... Você tá muito jovem e você teve uma empatia pra essa questão. Muito jovem. Não, né? Já passei dos 40. Eu acho bem jovem. Isso aí, super jovem. Isso aí. Super jovem, mas 40 é a Como melhor diz a- idade. 40 é os 30 agora do Diz século a minha XXI. filha, mãe super jovem, ativar, mãe. Eu falo, vamos. É isso. Jovem famosa. Você vai Isso. voltar. Suas filhas vão ver esse podcast, elas vão falar assim: gente, a minha mãe é maravilhosa. Isso aí. Jovem famosa, vereadora mais votada. Elas vão te olhar com outros É olhos. isso aí. Quando eu me formei, eu sempre fui muito da área hospitalar e da área de gestão. Sempre gostei de estar na liderança e, sabe, de estimular as pessoas à mudança, sabe? Que eu falava assim, se eu tivesse... Nunca ninguém me viu chamar a atenção de nenhum funcionário. Se eu tivesse que chamar a atenção, vamos lá que eu quero conversar contigo na minha sala. Que nem eu tenho um técnico de enfermagem sempre fala que ele diz assim, você me puxa a orelha de uma sutileza que eu saio daqui Nem devendo parece, nem favores. Falei, mas... Que eu falo até amém no final da bronca. Isso. Você tem toda a Mas é isso razão. aí, exato. Eu falei, a gente tem que estimular aquele funcionário, tem que manter... Claro que nem Jesus Cristo agora todo mundo, não vai ser nós que vamos agradar, mas a minha ideia é essa. Todo mundo tá bem no seu local de trabalho. E eu sempre gostei da área hospitalar, então comecei a trabalhar no hospital, depois vivi mais na parte de pronto de socorro, atendimento e na área de gestão. Quando eu me fui para o posto de saúde, eu pensei, nossa, eu vou me frustrar aqui, né? Nossa, é muito pacato, é muita coisa. Eu tenho esse colega que trabalha comigo, o Fernando, que ele sempre fala assim, você procura demanda para ti, você procura o trabalho. Isso, você procura serviço. E é realmente isso, de pacato não tem nada, meu posto é aqui, ó, bombando. E quando eu comecei a fazer os preventivos, eu trabalho, então assim, eu trabalho com uma agenda, então eu sempre faço o preventivo toda terça e quarta. Então é o dia que eu separo para o atendimento dessas mulheres. Então elas vão lá constar comigo, eu escuto as demandas, as queixas. Então a gente não faz só a coleta do preventivo. Eu faço o exame completo do corpo, faço o coleta do preventivo, faço o autoexame da mama nelas, se precisar solicitar mamografia, solicita, se precisar solicitar um ultrassom transvaginal, vamos solicitar, se tem alguma queixa, se precisar um ultrassom de mama, vamos solicitar, vamos fazer os seus exames, é a queixa, depois dos 40 começa as queixas, e a grande maioria das mulheres. Isso começou a ver assim que é uma demanda que a gente precisa. Porque o que acontece? Antigamente, meu Deus, falar em reposição hormonal era um crime, né? Ninguém podia fazer. Todo mundo Era muito tabu, né? Exato. Muito tabuzão. E hoje o que tu vê? Quando você vai, as mulheres começam a sentir... A gente só vai fazer reposição hormonal realmente quando a mulher tá sentindo os sintomas e tá prejudicando a qualidade de vida. E a queixa de todas as mulheres, e quando eu falo para elas, isso não é só teu, é de todas nós. Qual que é? É a queixa do quê? Falta de baixa libido, né? Cansaço, Cansaço, calorão. os fogachos, calorões. Fogaço. Muito bom. E começa o quê? A insônia. Tem dificuldade para dormir, né? As mulheres começam a relatar que não tem mais aquele sono suave, tranquilo. A questão da irritabilidade, porque eu falo assim, a gente volta para uma adolescência dos nossos hormônios, né? Porque quando a gente tá na adolescência, que tá subindo aqueles hormônios,
tudo irrita. E na menopausa é a mesma coisa, a gente fica irritada porque os hormônios estão alterados, né? Então esse estresse, sabe? Então a gente fica muito à flor da pele com qualquer coisinha, parece que a gente vai explodir, não é? E é os hormônios falando. Então, muitas mulheres não conseguem identificar. Às vezes o profissional tá lá no posto, não consegue tratar de forma adequada essa reposição hormonal. Mas Então, você fala porque não existe muito diálogo sobre isso ainda, ou porque as mulheres ainda têm muito tabu sobre isso, elas sabe? não conseguem verbalizar, talvez? Eu acho que nós mulheres, eu digo assim, talvez a geração das minhas filhas que vem agora, eu digo assim, vai ser um pouco mais diferente do que a nossa geração. Sim, com porque a nossa certeza. geração não tinha essa fala sobre sexualidade, né? Pra Não uma mulher tinha de essa mais abertura, de né? 40 falar, olha, eu estou com um problema de libido, é uma Isso. revolução. Exatamente. Porque não se E fala as nossas abertamente. mães também não falavam sobre sexo com a É. gente. Alguma mãe falava assim, ó, minha filha, os meninos, a gente sabe, os meninos começam lá com 12, 13 anos ficarem eretos, ficarem sentir, é normal, os pais Sim. falam, é bonito. E realmente, eles não sabem, é bonito porque eles estão conhecendo o corpo dele, a sexualidade. E as meninas, ninguém fala, não, você muito vai sentir. reprimido ainda. Exato, você tá sentindo isso, é normal, você vai sentir isso, minha filha, ninguém fala. Nem se fala. Não, então hoje eu Prefere-se não vejo que as falar. mulheres não têm que aprender hoje A para única coisa que se fala é gravidez na adolescência, evite. Exato. Ninguém te fala de hormônio, Não. ninguém te fala de ciclo, nada. Nada. De E nem a prevenção. questão da mulher, principalmente quando você falar assim em prazer feminino. Meu Deus do céu, né? A Fala mulher, baixo. Você Fala tem que baixo. chegar também no ápice do teu prazer. Não é só o homem que tem que chegar lá. Porque as mulheres, eu escuto muito. Ah, não, a gente foi. Mulher depois dos 50 que eu faço preventivo. Ah, não, eu fui criada para abrir as pernas, o marido fazia o que tinha para fazer e pronto. E isso, começar a escutar isso, eu penso, gente, Tem eu não alguma coisa a quero ser que as consertada mulheres aí. passem por isso, entende? Eu quero. Então, a minha indicação quanto vereadora era: vamos criar um ambulatório de menopausa no município para quê? Para que todas possam chegar na menopausa, que eu digo que vai ser o momento que tu já trabalhou o suficiente, já deu tua contribuição para a sociedade, que é o momento que você deduz que você vai descansar um pouco da tua vida. Desacelerar, né? Aí você vai começar com um monte de problema. Porque você está irritada, você está cansada, você não dorme, você está com aqueles calorão, esfria, esquenta, né? Falta de libido. Por quê? Porque às vezes é só uma reposição de um hormônio que vai voltar à tua vida normal, né? Eu tenho uma amiga minha de 60 anos que ela vivia dizendo, tô com calorão, tô com calorão. Eu falei, vai consultar, vamos, tem que tratar. Agora, faz 1 ano e pouco, ela falou assim, ai, Eline, graças a Deus, eu sou outra mulher, não tenho mais calorão, meu libido voltou. Não como era antigamente, mas melhorou, ajudou. Diferente, Tudo porque muda. também é outra fase, mas tá Exatamente. tratado. Ela falou, então é essa diferença que eu quero tentar, quando eu falo fazer diferença, é ouvir as demandas da população e tentar fazer algo de E diferente. também você tem uma oportunidade ali quando faz um espaço Dedicado destinado especificamente para aquele ponto, você consegue até colocar lá para atendimentos profissionais que tem mais jeito, né? Ou Sim. tem mais Sensibilidade para falar do ou assunto. conseguem tratar melhor com E que eu falei assim, talvez você não vai conseguir trazer um médico que vai ficar 40 horas, mas tu faz um chamamento, né, o serviço executivo lá por consulta, ele, eu posso ficar um dia aqui, eu vou atender 20 consultas. Ok? Vem um outro especialista, eu posso fazer 100 consultas no mês, venho todas as terças e quartas. Gente, especialista, E entendeu? o centro, ele tira um pouco também do que você falou, da mulher achar que só ela tá fazendo isso. Se ela entra num ambiente onde ela já sabe que as mulheres estão ali para levar as mesmas demandas, que são de Exato. menopausa, ela se sente menos constrangida, assim, do que tá numa OBS e falar, então... eu vim tô aqui com para tratar calorão. de libido. Tá todo mundo tipo, doente, né? exatamente. Você vem falar da minha libido. Exatamente. É que nem a tal da história do ressecamento vaginal. Aí elas falam com uma vergonha, eu falo, gente, isso todo mundo tem, todas as mulheres. Entramos na menopausa, o hormônio que é responsável por aquilo foi embora. Então, se acolher e dizer assim, então, todos juntos no mesmo barco, vamos se ajudar, vamos se abraçar, vamos sair dessa juntos. Essa é a ideia, né? Vamos todo mundo se ajudar. Legal. E ressignificar, acho que também, ressignificar essa mulher de 40, 50, 60, porque a gente vive uma geração completamente diferente. Hoje em dia, as mulheres estão engravidando com 40 anos, as fases estão mudando muito, não é mais antigamente que ficava grávida com 20, com... Hoje a mulher tem outra demanda, então se a gente ressignifica a história dessa mulher aos 40, 50, não é o que você falou, né? Assim, não tem mais hormônio, já trabalhou, então você já tá imprestável, minha filha. Já contribuiu pro mundo, deu seus filhos aí, então pode aposentar e ficar excluída. Exato. Não, essa mulher vai começar a viajar, vai começar a reencontrar esse marido que passou ali uma fase criando os filhos e Exato. naquela correria. Então, é uma outra fase da vida que não significa que a fase encerrou, mas que ela tá recomeçando, outro momento de vida. Ciclos diferentes, Ciclos né? E a gente tem que ter diferentes. qualidade de vida em todos os ciclos da nossa vida, né? E isso Legal. conecta também com a outra conquista, que foi o mês do Outubro Rosa.
Então, essas leis, essas duas leis que a gente fez foram aprovadas e foram implantadas. Eu fiquei muito feliz que é a questão, a gente fez uma lei voltada para uma campanha em todos os outubros, né? Campanha de prevenção de câncer de colo uterino e de mama. Mas o que muda em outubro especificamente? Que Da que mu- rotina de Da Giovana. rotina é que algumas mulheres têm empresas que não gostam que fique saindo, ou que se você pega um atestado ou uma declaração para horário de trabalho, é É mal difícil, visto. é mal visto. Vai lá fazer algo que não é necessário. Então a ideia é o quê? Que essas mulheres possam ser atendidas em horários alternativos. Então o que a gente fez? Todas as unidades de saúde fizeram atendimento à noite, até 9, 10 horas da noite, e nos sábados pela manhã. Então, as mulheres tinham a oportunidade de fazer preventivo. Então, na minha unidade, assim, todas as unidades tinham que marcar pelo menos de 12 a 15, né? Eu marquei 23 mulheres, todas as noites, assim, foi muito bacana, porque elas vinham e eu dizia assim, não, encaixa, acabou, encaixa. Vamos ficar aqui até de manhã, mas Encaixa. encaixa. Esse é outubro, vamos lá, foco. Até que a minha funcionária falou, Aline, nós já estamos em 23. Falei, quantas? 23, 22, 23, 23. Então, agora chega, porque eu não sei que hora nós vamos sair daqui. Uhum. Mas eu sou bem rápida para atender, mas assim, é ver que as mulheres procuram realmente E que tem essa demanda. Tem essa demanda. Hoje a gente abriu 5 noites só no meu posto, e não foram nos outros, né? Então, assim, realmente isso é uma coisinha simples, mas a partir de hoje elas vão ter sempre essa oportunidade. E agora no Novembro Azul é a mesma coisa para os homens. Os homens é muito mais difícil levar a consultar, porque a gente sabe o tabu que eles têm, né? O homem não vai consultar, o homem não fica doente. Principalmente falar aí sobre próstata, né? Que parece algo Claro. exato. De Então, outro mundo, né? agora também vai ter em horários alternativos, principalmente para os homens que não vão. Então, vamos ver se agora eles vão no horário de noite e finais de semana para procurar esse atendimento. Mas é a primeira vez que vocês fazem a campanha de Novembro Azul em Francisco Beltrão? A gente fazia, mas fazia mais voltada à parte lúdica. Poucas unidades se fazia para mulheres do interior, algumas coisas assim. Agora agora é lei. Então, organizado desse jeito. quando eu fui secretária, a gente fez. Então, vai muito da cabeça do secretário que tá ali, né? Então, às vezes, agora é lei. Então, agora nós vamos ter que fazer todos os anos, né? E você teve, agora só para mudar um pouco de assunto, que a gente tá falando muito de saúde, É. você recentemente esteve presente na B3, Uhum, representando Francisco Beltrão em uma grande conquista que foi da iluminação pública. sim. Conta pra gente como foi, o que vai mudar para o cidadão de Francisco Beltrão. Vocês tiveram uma conquista aí de preço muito boa. Né? Nossa, até assim, para mim foi a primeira vez que participei né, da B3, de um leilão assim, né, presencial. Ficou nervosa? Deu um friozinho na barriga? Assim, né? Porque quando falaram que tinha que ir um vereador lá para fiscalizar e estar presente naquele leilão, enfim, eu falei assim, eu não vou, Foi né? só você? Fui só eu de vereadora. Como chegaram no seu nome? Na verdade, assim, não sei também. Me chamaram. Falaram, a Aline vai. É eu que vou. Daí... Mentira, de 17, seu nome? Sim. Aí vai. Eu falei, vamos, tá. Tinha aqui, temos que ir, né? Vamos fazer nosso papel. Então, o que acontece essa questão da iluminação pública? Nós precisamos trocar toda a iluminação da cidade, que é a questão que lâmpada quebrada, falta de iluminação, e trocar para algo mais econômico para o município também, né? Então, a questão das lâmpadas de LED. Então, depois de várias reuniões participando, a gente participou ativamente das reuniões de concessão, de parte de organização lá com a Caixa Econômica Federal e tudo, explicando, chamamos todos os vereadores, enfim, a gente fez todo um processo. E chegar nessa economia que foi porque a gente imaginou assim que a parcela ia ficar em torno dos 400 e pouco, 500, né? Que o mínimo lance lá estava 890, né? Chegou em 300 e pouquinho. Então, assim, essa economia foi muito boa, porque assim, então a gente vai conseguir fazer toda a mudança em 10 anos no município todo, com toda Olha essa só, questão. Demais, né? Eu falei assim. E ainda sobrando dinheiro para outras coisas. Exato, e daí agora com a nova mudança da lei lá. Eficiência, né? A gente vai tirar Eficiência. esse recurso para fazer outras coisas, né? Investir em outros locais, né? Então, isso é muito bacana poder contribuir para a melhoria do Foi Francisco sua primeira Beltrão. experiência lá, né? Foi. Tava, né? Meu Deus, e assim, o prefeito também, nosso prefeito, agradeceu o apoio, porque assim, a gente fala executivo e legislativo para que as coisas aconteçam, tem que andar junto. Sim, com certeza. Porque senão a coisa não funciona, né? Diálogo entre esses dois é para uma Exatamente. cidade para frente, senão Isso não aí. funciona. Eu só queria falar de mais um ponto com você, dessa sua sensibilidade, que você criou a carência da faixa azul. Uhum. Como é? Explica para as pessoas, que eu não sei se todo mundo sabe como é que isso funciona para grupos específicos, né? Então assim... Gente, a Aline, ela tem 10 meses de mandato. Assim, não sei se vai dar tempo da gente passar em todo. É muita coisa que você já fez. Então, chegou uma demanda que eu percebi que, assim, algumas
populações, então o idoso, às vezes a gestante, a criança com autismo, com deficiência, os pais e essa população toda gastam muito, né? E não tem tudo pelo SUS. Eles têm que investir em remédio, em terapias, enfim, várias coisas. E no Francisco Beltrão tem um aplicativo que se chama Faixa Azul, que é para estacionar os carros na rua, como em quase todas as cidades tem. Você vai lá e baixa e você De paga. estacionamento rotativo, né? Isso aí, né? Então, o que eu falei, eu fiquei imaginando se todo dia que um idoso precisa ir no centro para fazer uma fisioterapia, parar fazer um consulta com um médico, uma mãe gestante tem que fazer o ultrassom, tem que fazer não sei o quê, vai somar no final de 3, 4 dias 15, 20 reais. É 30, 40 reais. Eu falei, isso faz falta numa cesta básica, numa fruta, numa alimentação. Falei, E outra coisa também, sem contar que essas pessoas, não é que elas descem do carro em 1 minuto Não. e faz correndo. Esse tempo, exato. ainda mais quando a gente tá falando de um idoso que vai no hospital porque quebrou uma perna, porque tem que fazer uma fisio. Gente, é um trabalho, não tem como ficar tem que numa ser vaga devagar. rápida, né? Exato. A vaga rápida tá sempre cheio de gente na vaga rápida, né? Exatamente. Então, assim, desce devagar uma gestante, não vai descer correndo de um carro. Não. Então, Um tudo ultrassom isso. demora meia hora, 1 hora. Exatamente. Então, Assim, chegando e sendo atendida. Exato. né? Então, essa gratuidade é que eles possam, pelo menos uma vez por dia, né? Ficar em algum lugar estacionados, vão acionar o aplicativo. Não tá ainda valendo, porque ele tem que começar a valer agora a partir, porque tinha que ter uma alteração no aplicativo, né? Tem que Sim. configurar e é algo um pouquinho mais complicado. Aí a pessoa que tem esse benefício, né? Vai procurar lá o nosso DBTran, vai se cadastrar para que daquele aplicativo vai saber que ela tem direito Já de reconheça. Ah, já reconhece. Então, ela Isso, faz um cadastro. Isso aí, vai fazer um cadastro e vai reconhecer que ela tem direito. Então, ela vai clicar lá, porque daí quando o pessoal que faz a fiscalização nas ruas passa, ele vai olhar pela placa. Aí vai puxar que aquela placa daquele carro tem o direito. Então, ela está estacionada isenta, não vai pagar o estacionamento. E quais são os grupos? Então, são os idosos, né? Acima de 60 anos, as gestantes e os grupos de doenças tipo autismo, parte mental, agora me fugiu, síndrome de Down. Então, essas categorias, está tudo descrito na lei, quem tem direito para poder fazer o abono. Então, cadastra e o aplicativo já Isso aí, vai isso aí. reconhecer. Uhum. Leni, eu queria te perguntar um pouco sobre o que você vê para frente na tua trajetória profissional e política também, né? O que você enxerga a partir da tua experiência desse primeiro ano de mandato? Ai, Fernanda, vou ser bem sincera que, assim, eu não sei ainda o que eu quero para mim, né? Já tive várias pessoas que me convidaram, inclusive, né? Enfim, vamos fazer para deputada, vamos para isso, vamos para vice, vamos para prefeita, vamos para não sei o quê, vamos pensar. Eu falei que esse ano eu ia me focar em tentar fazer o meu papel como vereadora, né? Eu tenho um ano que vem pensando que nós vamos ter que apoiar um candidato e nós vamos ter que fazer um trabalho muito, muito bem feito para eleger pessoas boas que estejam nos representando lá em cima, porque a gente tá fazendo um trabalho de formiguinha aqui, né? Mas lá em cima tem um trabalho muito maior pra gente fazer. Eu me vejo vivendo um dia após o outro, né? E eu quero fazer esse dia valer a pena, deitar na cabeça no meu travesseiro e dizer assim, não, hoje eu fiz missão cumprida. Exato, né? E se mais pra frente realmente tiver oportunidade, condição, e eu ver que eu fiz o meu trabalho bem feito, que eu escuto da população, que realmente ela tem orgulho da pessoa que ela colocou ali, eu vou novamente. Mas primeiro eu quero saber se eu fiz o meu trabalho bem feito, porque às vezes a gente acha que tá abafando, né? Mas para aquela população lá, não é aquilo que ela queria. Qual balanço você faz desse primeiro ano de vereadora? Eu sou muito crítica, Lorena. Meu Deus, eu me cobro demais. Você acha que fez poucos projetos, pelo jeito? Pouca coisa, assim. 1 hora de projetos dela, ela, tô só começando. Então, agora falando assim, até parece que eu fiz bastante coisa. Mas até onde? Agora que você tá percebendo. Agora que a ficha tá caindo. Caramba, trabalhei muito esse ano, hein? Então, agora você falando. Isso tudo conjugado com o teu trabalho, né? Diário, sim, né? De várias horas. Então, assim, é muito louvável tudo que você já conquistou. Eu imagino que a população de Francisco Beltrão esteja muito orgulhosa. Os que votaram em você e os que não votaram e que querem votar na próxima oportunidade. Eu digo assim, que eu tô sendo vereadora, estou vereadora, é o meu primeiro mandato, né? Então, assim, eu digo, eu tô errando, tô aprendendo. E a gente tem que ter essa humildade, dizer, não,
Bah, aqui errei, né? Bah, aqui não devia ter feito Mas isso é em tudo também, né? Exato, Tudo então que a gente se é ser propõe a humano, fazer. né? Então, assim, a gente É. tudo tem que tentar melhorar. E eu acho que as críticas que a gente escuta é pra isso, pra você melhorar e crescer e ser ainda melhor. Então, opa, errei aqui, amanhã não faço mais. E eu sempre aprendi isso, né? Minha mãe sempre me cobrava muito sobre assim, ó, errou, levanta a cabeça, no outro dia tu já sabe que isso aqui tu jamais vai fazer. E é isso por aí. Então, assim, estamos fazendo um bom trabalho, vamos fazer, vamos continuar melhorando. E se for por daqui pra frente de continuar nessa campanha política e viver essa vida, bora lá. Mas um dia de cada vez, né? Acho que eu sempre acredito que Deus nos deu uma missão nessa vida, né? Então, se for da vontade dele, Você eu honrará, vou dizer com amém. certeza. Isso aí. Muito bom. Aline, foi muito bom conhecer um pouco mais do teu trabalho. Tantas coisas que você já conseguiu fazer nesse pouco tempo. Eu tenho certeza que vão fazer muito mais ainda nos anos para frente que virão. E que as pessoas, a população da tua cidade tá melhor porque você participa da política e certeza. porque você é vereadora hoje de Francisco Beltrão. Então foi um prazer ter você aqui com a Ai, gente. muito bom, adorei. É. Amei esse episódio. Eu acho que se você pudesse encerrar dando uma mensagem para as mulheres que querem entrar para a política e que ficam meio assim, não sei qual mensagem você, em homenagem ao N Mulheres, que mensagem você daria para essas mulheres que estão na dúvida? Eu acho que quando eu já passei por isso, né? Assim, imagina, eu vou disputar com um monte de homem que, né, a gente tá sempre sendo vitimizada ou que a gente tá sempre sendo Menosprezada. julgada, exato. E eu acho que se hoje nós vivemos em pleno século XXI, se nós mulheres não se unirmos, uma levantar a outra e uma fazer um pouco pela outra, nós nunca vamos sair desse Lugar pequeno. Exatamente, e mostrar o nosso poder enquanto mulher. A gente não quer ser melhor que os homens, a gente só quer estar no mesmo patamar, né? Ter as mesmas igualdades, né? Então, eu acho que essa mulher, que se tu tem coragem, que se você algum dia alguém te falou que você tem, é porque você tem Se condições. alguém já reconheceu isso, é porque tá dentro de você, né? Exatamente. Então, o não a gente sempre já teve, mas vamos tentar o sim. Então eu digo assim, vamos tentar fazer diferença. Se não der, pelo menos a gente tentou. Não ficar dizendo, se tivesse ido. Então, peça ajuda para uma tua amiga. Eu digo assim que nós mulheres temos muito núcleos de amigos, né? E as nossas amigas são nossas também forças. Vamos lá, vamos ajudar? Então bora lá. Vamos vestir a camisa e vamos fazer. Eu acho que mulheres não desistam. Eu acho que nós estamos na época que é o nosso momento de lutar uma pela outra. Que lindo! Muito obrigada, Aline. Muito bom ter você aqui no episódio. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Não percam e fiquem com essa mensagem aí, tá bom? Vamos gerir essa mensagem agora. Vamos aprender um pouco com a mensagem que a Aline deixou, né? Tchau, gente. Tchau, gente.